terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho hoje, continuação imediata do Evangelho que ouvimos ontem, multiplicação dos pães. Agora Jesus pede para que os discípulos atravessem o lago de Genezaré e ele despede as multidões. Então, é um evangelho muito grandioso, ele tem muita coisa. Esse aqui é aquele evangelho que quando o padre lê, ele fica pensando: meu Deus, o que, né? Onde vamos focar? E eu quero chamar a atenção para uma atitude de Pedro, que é uma atitude muito nossa, ela é muito humana. A tradução, ela atrapalha um pouco. É uma tradução que ajuda a talvez o texto se tornar mais inteligível, mas acaba enfraquecendo, empobrecendo, né? No nosso texto nós temos uma tempestade que não devia ser uma chuvinha de verão, devia ser um trem muito doido. Não nos esqueçamos que quem está dentro daquele barco, pelo menos uma grande maioria, são pescadores. São caras que pescaram naquele lago, naquele mar da Galileia a vida inteira. Então, esse cara já deve ter visto chuva, já deve ter visto tempestade. O trem devia estar muito feio. Pedro é nadador, a gente sabe disso. Ele não era um cara que um machado sem cabo, jogava na água e afundava. No Evangelho de São João, no final, a gente vê Pedro saindo da barca e nadando em direção a Jesus e em direção a Jesus. Então, para ele ali afundar ali, ficar meio desesperado e gritar: "Socorro, me salva", o trem devia ser muito doido. Então já vamos partir desse pressuposto, né? Então, era uma provação grandiosa. Eles estavam enfrentando algo que realmente estava fora do normal, estava fora da casinha, né? E aí, diante daquela turbulência, de toda aquela situação, vem Jesus ao encontro deles. Aqui já vem o primeiro detalhe que chama a nossa atenção. A nossa dor, a nossa angústia, as nossas tragédias, elas não passam desapercebidas por Deus. Pode parecer que Deus não está presente, mas Ele está olhando, está atento. Interessante a questão geográfica. Jesus sobe no monte para orar e a barca está na tempestade. Então Jesus do monte, ele estava vendo, ele viu o que aconteceu, ele estava vendo o que estava acontecendo e quando ele viu necessário, ele vem ao encontro, ele intervém. Mas no meio da tempestade, no meio da barulheira, no meio da loucura das nossas angústias, pode ser que você esteja face a face com Deus e não o reconheça. E não perceba que é Ele. Pode ser que Deus está ao seu lado ali, quase que gritando. Mas no meio de tanto barulho, você não ouve. Então essa já é uma verdade também que nós precisamos estar atentos. Quando o nosso coração está angustiado, está turbulento, está uma tempestade, vai ser mais difícil reconhecer a Deus. Vai ser mais difícil perceber Deus. Então, no meio da turbulência, no meio da tempestade, uma estratégia interessante é que nós precisamos tentar, na medida do possível, retomar a nossa racionalidade.
respira. Veja o que está acontecendo. Avalia. Escuta. Olha. Então, no meio daquela tempestade, Jesus vem ao encontro deles e eles não reconheceram. Mas ele se revelou, sou eu, não tenhais medo. E aí qual é a atitude de Pedro? Ousado, como sempre, padrão. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz, vem. Aí aqui que vem a pobreza da nossa tradução, né? Simão estava indo em direção a Jesus. Diz o Evangelho que quando ele sentiu o vento, assustou e começou a afundar. O verbo que está em grego, no original, não é sentir, é ver, blepo. Claro, vai ficar muito estranho, talvez por isso que o tradutor forçou a barra aí no sentir, porque como é que o cara tá lá no meio da tempestade e viu o vento e começou a afundar? Você não vê o vento, você sente o vento. Ok, mas o evangelista está querendo chamar a atenção para uma outra realidade. Para ver o vento, Pedro precisava parar de olhar para Jesus. Ele precisava mudar o foco. Ele precisava escolher outra coisa. E foi isso que aconteceu. Não é uma questão de que ele sentiu ali um arrepio na nuca ali e falou, ai meu Deus do céu, eu vou morrer. Não. Ele estava olhando para Jesus e ele deu passos enquanto olhava para Jesus. Mas como eu disse, é uma tempestade. Tem outras coisas chamando a atenção de Simão Pedro. Então nesse momento ele muda a direção. Olha para o vento, sim, é olhar. E perde Jesus de vista. E ao perder Jesus de vista, o chão some, perde sentido. Então, por isso que esse evangelho, ontem meditávamos um pouco sobre o drama, sobre as nossas lutas. Hoje, mais uma vez, é outro drama. Então, mais uma lição, né? Diante dos nossos dramas, das nossas confusões, das nossas loucuras, a única coisa que você não pode perder de vista é Jesus. De maneira alguma. Nós católicos temos uma vantagem fantástica sobre os nossos irmãos evangélicos. A gente sabe que ter uma imagem diante dos nossos olhos não é idolatria. Nós não estamos adorando imagens. Sabemos que ali é um sinal, é uma memória. Então, por isso, para você que é católico, é muito bom nos ambientes onde você está, nos ambientes onde você fica, você ter essas pequenas lembranças de que Ele existe, de que Ele está com você. O seu trabalho, um pequeno crucifixo, a sua mesa de trabalho. Eu me lembro de um colega de trabalho, fui bancário uma época, em que havia ali no cantinho de um caixa de banco um crucifixo, um pequeno crucifixo, muito discreto, né? Então, é um sinal, não é uma obrigação. Mas não sei, talvez no meio da turbulência, e meu Deus do céu, eu trabalhei em banco, quem é bancário, boa sorte, Deus te ajude a chegar à aposentadoria, não sei se aguenta, aquela correria, aquele desespero, se bem que hoje o povo não vai mais em banco, né, hoje você faz tudo pelo telefone, pelo celular, mas quando se tinha, né, aquele desespero em banco, fila, gente gritando, eu acredito que esse cara provavelmente de vez em quando parava, olhava para aquela cruz e falava, dá para seguir, né, dá para ir adiante. Então aprendamos hoje com o que Pedro não fez. Aprendamos hoje com o erro dele, não façamos o mesmo. Mas no meio da tempestade, não tire os olhos de Jesus. Não foque no vento, foque na palavra. Interessante porque aqui é o vento sendo sentido pelo tradutor, mas o evangelista está falando que o vento tem que ser visto e Pedro está diante da palavra, mas a palavra não está aqui só para ser ouvida, está aqui para ser vista e ele olha para a palavra. E é esse olhar para a palavra que se fez carne que faria com que ele não afundasse. Então que nós sejamos capazes de não perder Cristo de vista, de focarmos nele mesmo no meio da tempestade, ouvirmos a sua voz, mas olharmos para ele e termos os nossos olhos fixos nele. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.